recebo no Canal Direto a professora Tatiana Cancherini, secretária municipal de Educação de Bragança Paulista. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que são as festas, né, realizadas por todos os municípios, tanto nas escolas estaduais como nas escolas municipais. Aliás, essa é uma tradição no Brasil que vem de muitos anos. Tudo bem, professora? Tudo bem, Salvador? É um prazer estar com você novamente. Como é que você está? Tudo bem. E olha, eu estava lembrando agora, eu acompanhava a sua entrevista na 102 FM e o Cláudio Moreno estava falando sobre esse mês de junho e julho das tradicionais festas juninas e julinas, né? Sim. E normalmente as escolas também se integram, né, nesse contexto, nessa tradição no país todo, né? Sim, esse é um mês, né, de muitas festas nas nossas escolas, né? E a gente tem festas maravilhosas, né? De todas as escolas, tanto da zona rural quanto da zona urbana. Quem mais se anima? É a zona rural? Olha, fica difícil, viu? Fica difícil. Nós temos ido em festas muito lindas, onde a comunidade tem participado muito, então fica bem difícil eleger aí se é a zona rural ou se é a zona urbana. Mas eu acho que eu posso dizer que quem mais se anima é o professor Amaury, Ah, é? Ele que é gosta quem de festa, mais né? participa de todas as festas. Difícil bater professor Amaury. E olha que eu tenho ido em muitas festas, mas o professor Amaury faz questão de ir em todas. Ele só não consegue bater o saudoso prefeito Jesus. Né? Páreo difícil, hein? Páreo difícil, né? Difícil. Olha que eu tenho ido em muitas, mas o professor Amaury tem um pique invejável que eu não sei como ele consegue. E no dia seguinte, 7 da manhã, ele já está mandando mensagem. Já está lá na prefeitura, Sim. né? Tatiana, como que vocês organizam essas festas? Na verdade, as festas são organizadas por cada unidade escolar, né? Tá, eles têm a liberdade. Eles têm a liberdade, né? Na verdade, as escolas elas já têm as suas tradições, né? Dentro da sua comunidade. Tem escolas que têm tradição de fazer festas bem grandes, né? Tem escolas que optam, dependendo do tamanho das instalações da escola e dependendo de suas tradições, eles optam por fazer recreios juninos, que a gente chama, outras fazem só uma apresentação. Então, cada escola tem a liberdade para fazer aí a escolha de como vai organizar a sua festa. Todas preparadas com muito carinho, com muito cuidado, né? Eles ensaiam as danças, algumas vão aí por questões temáticas, né? Tomam muito cuidado para não abordar nenhuma questão religiosa, porque respeitam muito essa questão religiosa de cada família. Então, eles vão muito pela questão cultural, né? Então, trazem a questão do Nordeste, trazem a questão aí do Norte, Nordeste. Alguns vão pelas temáticas, às vezes elegem um artista para fazer. Então, depende muito de como o grupo da escola vai direcionar essa festa, mas sempre pelo viés cultural, jamais é tratado pelo viés religioso, porque a gente tem dentro da escola, né, a intenção de respeitar todas as religiões e a gente trata dentro da escola toda a questão cultural, seja ela de qual data comemorativa for, né? Tanto que antes nós tínhamos sempre muitos pais que às vezes resistiam em deixar as crianças participarem dessas festas. Às vezes ainda acontece, mas hoje a gente tem uma adesão cada vez maior nessas festas, por justamente entender que a escola trata da questão cultural. E normalmente os pais participam? Muito. Eles gostam, participam, apoiam, né? Então é uma satisfação muito grande. Por isso, nós, né, estando na Secretaria de Educação, fazemos questão de ir ao máximo, né? O quanto a gente pode, claro, porque às vezes é impossível, mas estar presente nessas festas, né? Porque somos sempre muito acolhidos, pelos gestores, pelos professores, pelos funcionários, pelos pais, né? Pelas crianças. Então, é uma satisfação para nós estarmos presentes nessas festas. E as crianças também se vestem
sim. Com traje típico, trajes né? típicos, né? É dança de quadrilha. Tem desde as danças casamento mais... caipira. Sim, tem desde as danças mais modernas, né? Que seriam o country, essas músicas sertanejas, e até as quadrilhas e danças típicas. Então tem catira, tem dança da fita, né? Aquelas danças da saia. Então tem tudo, e de acordo com a faixa etária também, porque com os menores é um tipo de festa, né? E um tipo de dança. Com os maiores, então respeitando isso também, né? Mas sempre festas muito lindas. E vocês se preocupam também com as comidas tradicionais da região? Sim. Claro que sempre tem o tradicional pastel, que faz Não muito pode sucesso, faltar, né? a Maria Mole. Isso, e tem os doces típicos, né? Paçoquinha, doce de abóbora e tudo mais. Mas nesse ano a gente tem visto também muitas escolas inovando. Então, trazem cantores, né? A gente viu bastante escolas trazendo duplas sertanejas, violeiros, né? Nós pudemos ir a uma escola que trouxe um grupo de violeiros. Então, as escolas se preocupando em trazer cada vez mais atrações e coisas típicas de festa junina, mas que façam com que a festa fique cada vez mais atrativa. E uma aceitação muito grande dos pais, né? Então, isso nos deixa muito, muito felizes. Bom, na minha época, e faz um tempo imenso isso, nós ficávamos numa ansiedade quando chegava o mês de junho, de julho, né? E eu me lembro que a determinação da direção da escola era até uma brincadeira. E as famílias já eram acostumadas a isso, né? De você bater de casa em casa pedindo prenda. Isso Verdade. acontece ainda hoje, não? Na verdade, mudou um pouquinho, né? As famílias participam bastante, as escolas já no mês de maio, né? Abril até, elas começam a fazer gincanas. Então, a cada dia tem uma atividade. Então, por exemplo, hoje é o dia do pijama e aí tem que levar algum tipo de prenda. No outro dia é dia de ir com camiseta de time de futebol, e aí leva uma determinada prenda. Claro que isso é facultativo, vai quem quer, contribui quem pode, quem gosta, não é nada obrigado, né? Mas as escolas já têm essa tradição, algumas, de fazer essas gincanas para arrecadar prendas. E aí sempre tem aquela competição, algumas fazem competição das salas que arrecadam mais. Então, cada escola tem aí o seu costume. Mas eles fazem, sim. Mudou um pouquinho a gincana, né? Porque a gente não vai pedir para as crianças saírem pelas ruas, mas as escolas fazem aí suas gincanas, sempre temáticas. E as crianças adoram, porque um dia vão de fantasia, outro dia vão com camiseta de time, um dia vão com cabelo maluco. E a gente tem uma participação muito grande das famílias, né? Tanto no envio das prendas, quanto na caracterização das crianças. E isso é muito bacana, porque a gente aproxima as famílias cada vez mais da escola, o que para a gente é muito importante, porque essa parceria é fortalecida e é essencial, porque não dá para pensar numa escola que não tenha parceria com a família. E uma maneira de você manter as tradições do país, determinadas regiões, né? Eu acho que é importante, porque ao mesmo tempo que a criança se diverte, ela aprende a respeitar as tradições do país, né? Eu acho que isso é muito importante. Infelizmente, muita coisa mudou na educação. No meu tempo, nós éramos obrigados, antes do início de cada aula, a cantar o hino nacional, os outros hinos que faziam parte, né? Hoje em dia, não sei se as escolas mantêm essa tradição. Elas fazem um momento cívico, né, uma vez na semana, cantam o hino nacional. É um momento cultural, na verdade, né, onde elas cantam o hino de Bragança, né, que inclusive a gente tem tido a oportunidade de visitar algumas escolas e ver as crianças cantando lindamente. Todas sabem o hino de cor, não né? só o hino nacional, mas o hino da nossa cidade, importante. Que é muito lindo. E esse resgate também para essa questão cívica, mas muito diferente daquilo que era na nossa época, na minha época, na sua época, que a gente cantava o hino nem sabia por quê. Né? Na época da educação moral e cívica, Exato. né?
Mas hoje eles é uma forma diferente. Então, eles têm um momento cultural onde eles cantam o hino, e geralmente isso vem em seguida de um momento cultural, onde uma sala apresenta uma música, onde uma sala faz uma poesia, onde uma sala faz ali um teatrinho, uma roda cantada. Então, isso torna-se uma tradição, isso vem dentro de um contexto significativo, e não simplesmente onde a gente todos os dias ou semanalmente cantava o hino, mas nem sabia, né? Então, é muito mais contextualizado, né? Então, e o hino também está inserido em várias situações do contexto escolar. Sim. Né? O que é diferente de muitas situações que aconteciam com a gente. Porque a gente acha importante, sim, que as crianças conheçam o hino, o hino do nosso país e o hino da nossa cidade, mas de forma contextualizada, e não uma coisa que você decora e nem sabe para que serve. Como na nossa época, Como na época nossa da época. ditadura, por exemplo, Sim, né? Era uma obrigação e você decorava por decorar, exato. Né? Mas não entendia a importância daquele ato. Eu acho importante, como o caso do desfile de 7 de setembro, né? Se manter essa tradição na minha opinião, de extrema importância, né? As crianças participam, os professores, quer dizer, há toda uma comunidade envolvida. E os pais gostam muito, né? Fazem questão, apoiam muito. Nós temos pais muito participativos, assim, é a maioria, né? Pais muito participativos e que apoiam muito tudo que as escolas propõem. Né? Às vezes acontece que tem um ou outro que tem um pensamento diferente ou que vem com uma outra, né, questão, mas a maioria são pais muito participativos e que apoiam, né, todas essas propostas das escolas, tanto das gincanas, as festividades, os eventos, e participam, estão lá, e isso é muito gostoso. Muito bacana. Bom, e para nós encerrarmos, a tradição das festividades juninas e, no mês que vem, julinas, continuam até o final do mês que vem? Sim, na verdade, esse ano as festas juninas das escolas elas vão acontecer apenas no mês de junho. Ah, tá. Por quê? Porque no mês de julho nós temos os jogos regionais. Ah, sim. Então, as escolas no início de julho, né, nós temos a primeira semana, que daí logo já tem o feriado, e aí logo no dia 15 as crianças já entram em férias. Então, aí nós já temos os jogos regionais. Então, e as crianças ficam de férias, em férias do dia 15 ao dia 31, né, porque muitas de nossas escolas estarão sendo usadas para acolher os atletas, né, de delegações de outras cidades. Então, esse ano nós também reorganizamos um pouco o nosso calendário, então as festas vão ocorrer apenas no mês de junho. Ótimo. Professora Tatiana, muito obrigado pela presença aqui, viu? Eu que agradeço mais uma vez, Salvador. Eu conversei com a secretária municipal de educação, a professora Tatiana Cancherini. Muito obrigado por sua audiência.